Entenda Direito dessa quarta-feira convidou o doutor Milton Mesquita Filho, advogado militante aqui em Guaxupé e região. Uma das suas especialidades é o direito eleitoral. E como estamos prestes a iniciar aí, já estamos prestes a iniciar as pré-candidaturas, os candidatos a saírem anunciando que são candidatos a vereador, a prefeito. Então, como advogado na área eleitoral, nada melhor do que o doutor Milton trazer para o telespectador o que é que o candidato pode nessa fase de pré-candidatura, o que é que o eleitor deve se ater, os prazos para procurar a Justiça Eleitoral. Doutor Milton, muito obrigado por ter atendido o Entenda Direito e a TV Sul. Vamos bater um papo aí para o senhor explicar para aquele que nos ouve o que é que pode, o que é que não pode, como é que fica, como é que faz na Justiça Eleitoral. Doutor Daniel, eu que agradeço o convite. Nós estamos aqui à disposição, né, para sanar aí algumas dúvidas, né. De início, já fica um alerta para o eleitor, né? Ele tem até dia 8 de maio, agora próximo, para que ele possa comparecer ao cartório eleitoral, para que ele possa regularizar a situação. Então, se ele deixou de votar, ou se ele morava em um outro domicílio eleitoral e quer votar nas eleições aqui da cidade de Guaxupé, ele tem que fazer, então, a regularização lá no cartório eleitoral, para que ele possa, então, exercer o seu direito a votar, né, um direito garantido pela nossa Constituição, para votar, então, nas eleições agora de 2024. O que ele tem que fazer? Porque ainda tem muita gente que não fez a biometria, tem muita gente que talvez não entenda o que é uma biometria, o que o senhor orienta. Não está tendo fila no cartório eleitoral, parece que não, né? Não está tendo fila e eles estão trabalhando, inclusive, em regime de plantão, né? Inclusive, aos finais de semana eles estão trabalhando, né? Depois, acredito que a gente possa até divulgar, então, os horários aí que o cartório está funcionando. Mas ele deve comparecer lá. A biometria nada mais é do que a coleta da impressão digital e a coleta da foto, né, junto à Justiça Eleitoral, que não é exigida ainda para essa eleição, não vai ser exigida a coleta da biometria. Então, o eleitor que não tiver a biometria, ele vai poder votar da mesma forma na próxima eleição. Entretanto, é importante já deixar tudo isso pronto, né? Então, compareça então, ao cartório eleitoral para que faça a coleta da biometria e a verificação da regularidade eleitoral do cidadão, né? Nessa ida lá no cartório eleitoral, ele tem que levar o título de eleitor antigo ou ele vai com um documento normal? Qual é a orientação do senhor, doutor? Eu recomendo que ele leve um documento de identificação com foto, né? O cartório ele tem condição de, com base nesse documento, verificar a questão eleitoral, o número do título de eleitor dele lá, e recomendo também que leve um comprovante de endereço, porque o cartório vai precisar dessa informação, então, para definir qual que é o local de votação dele, para verificar se de fato ele pode votar aqui na cidade de Guaxupé. Telespectador, é muito importante essa dica que o doutor Milton está trazendo a nós, do setor de comunicação. Não deixa para a última hora, vá, resolva. A biometria é muito mais fácil de você votar, você não precisa assinar, simplesmente botar a sua digital. Doutor, e agora vamos falar sobre o pré-candidato. O que os pré-candidatos podem fazer? Já pode ficar anunciando que é pré-candidato, não pode, tem data para iniciar isso? Quais são as implicações se ele sair falando aí, já sou candidato, etc, etc? Nós estamos num momento pré-eleitoral, né, doutor Daniel? Então, considerando isso, não se existe candidato a vereador ou candidato a prefeito nesse momento. O que a gente tem são pré-candidatos, né? Então, aquele que desejar ser candidato nas próximas eleições, ele tem que estar afiliado num partido, inclusive já passou o prazo de filiação, ele não conseguiria fazer uma filiação agora nesse momento. Ele pode se manifestar, em estando filiado, manifestar-se como pré-candidato, e isso só vai ser decidido lá na convenção partidária dele. E ele pode se apresentar, ele pode informar o que ele pensa sobre fatos que estão acontecendo no cotidiano da cidade, ele pode destacar qualificações pessoais dele, ele não pode fazer o pedido explícito e implícito de voto, que isso pode trazer um problema para ele
na eleição, né, pelos órgãos fiscalizadores. Doutor, um exemplo que eu gostaria que o senhor me explicasse esse tipo de exemplo. Nós temos partidos que não conseguiram atingir a cota, que seriam, salvo engano, 14 candidatos, a formação de 14 candidatos, com 30% feminino, mas que também não conseguiu também lançar um candidato a prefeito e assim sucessivamente. Um candidato desse partido, isoladamente, ele pode sair como candidato coligado num outro partido ou simplesmente representando o partido do qual ele não conseguiu fazer o número suficiente para disputar uma eleição? Doutor, a Justiça Eleitoral ela exige, né, que o candidato, né, o partido, ele lance ao menos 30% de candidatos de um outro sexo, né? Então, se ele tiver numa chapa de 10, vamos dar um exemplo, se ele tiver 7 homens, ele tem que ter no mínimo 3 mulheres. Se ele tiver 7 mulheres, ele tem que ter no mínimo 3 homens, né? Isso é uma condição obrigatória para que o partido possa lançar, então, a sua chapa de vereadores, né? Num caso em que só tem apenas um candidato, isso não vai ser possível, né? Então a gente desde já não está respeitando então a quantidade mínima de candidatos. Qual que seria o mínimo hoje que um partido teria que ter para lançar representantes do seu partido ao pleito eleitoral? Doutor, a gente tem o coeficiente eleitoral, né? Então a quantidade mínima não se exige, né? A gente pode falar em um candidato homem e um candidato mulher, seria até possível de se lançar uma chapa para vereadores com essa condição. Entretanto, a chance dessa chapa obter êxito nas eleições é muito pequena, né? Você tem que ter você tem que atingir pelo menos um número mínimo de votos para que possa, então, ter chance de êxito numa futura eleição. Coeficiente eleitoral de Guaxupé, hoje, qual que seria o coeficiente para o partido fazer pelo menos um vereador? Ainda vão ser divulgados a quantidade de eleitores aptos a votar, né? Mas o coeficiente ele é gerado a partir da quantidade, da divisão da quantidade de eleitores aptos pela quantidade de vagas que se tem na Câmara, né? Hoje nós temos 13 vagas. Na última eleição, salvo me engano, o coeficiente era 2.000 votos? Eu acredito que vai girar em torno desse valor, 2.000 a 2.300 E aí funciona como? Quem tiver o maior número de votos dentro de um partido está eleito. A conta não é tão simples assim, doutor. Nós temos aí, o partido que atingiu o coeficiente eleitoral, ele tem direito, a partir daí, a uma vaga para cada quantidade de coeficiente que ele atinge, né? A partir desse momento, completou as vagas relacionadas ao coeficiente, se pega as sobras de votos de cada um dos partidos e isso é dividido novamente, gerando mais vagas para cada um dos partidos, até completar as 13 vagas da Câmara Municipal. O que tem de inovação nesse primeiro momento na Justiça Eleitoral de inovação para que o eleitor tenha conhecimento e saiba escolher os seus candidatos? O doutor sabe que a justiça ela acompanha o desenvolvimento da sociedade, né? A legislação ela vai acompanhando essas inovações, né? O que a gente pode aí ressaltar de mudança, né, nessa eleição sem dúvida nenhuma, a questão da inteligência artificial, né? Então nós temos, o TSE divulgou agora recentemente, em fevereiro, as resoluções que vão gerir esse próximo pleito, né? E existiu uma atenção especial à questão da utilização de inteligência artificial, especialmente quando ela é no sentido da deepfake, né? Que é a utilização de uma forma maldosa, né? Você utilizar da tecnologia para atingir um adversário político, né? Então, isso é um ponto que vai ter aí uma tensão muito grande dos órgãos fiscalizadores. Doutor Milton, eu já de antemão quero convidá-lo mais vezes, eu quero que o senhor coloque na sua agenda, a gente quando for aproximando o pleito eleitoral, que salvo me engano é em agosto, mas quando finalizar as candidaturas, que forem escolhidos os candidatos a vereadores, os candidatos a prefeito, eu quero trazer o senhor aqui novamente, já de antemão quero convidá-lo. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui na TV Sul
não entenda direito. E quero dizer ao telespectador que nos ouve, não deixe para a última hora resolver o seu problema lá na Justiça Eleitoral. Segundo, analise o candidato que você vai votar. É muito importante você dar o voto na pessoa certa para que este seja o seu representante, no caso de vereador, junto à Câmara de Vereadores, que é quem legisla, quem faz as leis para que o prefeito sancione. E também que escolha o candidato da sua preferência. Doutor Milton, muito obrigado pela sua presença aqui no TV Sul. Eu que agradeço o convite, doutor, me coloca à disposição, né? Nós estamos no ano eleitoral, né? Então, diversas situações vão acontecendo e é importante que a gente possa informar aí os nossos telespectadores para que eles possam estar antenados e cientes para participar dessa grande festa aí da democracia que nós vamos ter esse ano.